Então diz aqui 1 Coríntios 15, 50. Diz a Escritura: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Só até aqui. Aqui, versículozinho de 4 linhas, 3 linhas. Digo isso, Paulo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdará incorrupção. Que luta, né? As coisas com o Senhor Deus é fé, é sobrenatural, é o inconcebível. Muitas vezes a nossa mente não consegue compreender, mas o apóstolo Paulo, ele vem exortar a igreja, dizendo que carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Não é pela força do nosso braço que iremos herdar o reino dos céus. Não é por aquilo que praticamos ou fazemos, vamos herdar o reino dos céus. E não é com o nosso corpo, por mais belo que ele possa ser, iremos herdar o reino dos céus. Não tem como. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, ele é um reino espiritual. Precisa-se de uma transformação, precisa-se de um milagre acontecer na vida de cada ser humano. E é uma questão de fé. Eu preciso crer para que o milagre comece a agir em nosso meio. Então, essa é a luta do ser humano, crer para que o milagre comece a existir. Então, carne e sangue não entra, não tem jeito. Então, carne e sangue é falar do lado da humanidade de cada pessoa, é falar do mundo, da matéria, daquilo que é palpável, daquilo que a mente humana ela consegue compreender. Sabe, o ser humano ele compreende coisas que vê, ele compreende coisas que ele pode calcular, ele compreende as coisas que a mente dele consegue raciocinar, que tem início, que tem fim, que existe limitação. Isso são coisas que o ser humano ele consegue compreender. Agora o Senhor Jesus, ele vem nos ensinar que quando nós recebemos a palavra, e aí a palavra ela faz que dentro do ser humano haja um novo nascimento e ocorre esse milagre. E isso são coisas inconcebíveis a uma pessoa normal. Sabe, amados, o novo nascimento é uma coisa tão visível, uma coisa tão notória, que você vê a pessoa que não nasceu de novo. Fato! Sabe? Você vê pessoas que não nasceram de novo, são pessoas naturais desse mundo ali afora, que têm os mesmos vícios, as mesmas manias do mundo lá de fora. Eles não têm nada de Deus. É uma questão de horas ou talvez dias de você perceber quando uma pessoa não nasceu de novo. Sabe? Ela é do mundo e por isso que ela fala coisas do mundo. A pessoa que nasceu de novo, ela fala das coisas do alto, ela fala coisas do Senhor.
Os princípios são coisas do Senhor, são coisas do reino, são coisas que edificam. Pessoas que nasceram de novo, pessoas que nasceram do Senhor Deus, têm um princípio do Senhor Deus, querem estar na presença do Senhor Deus, custe o que custar. Eu ensino aos meus filhos, pastor Cleiton, eu ensino aos meus filhos, você está à praia, você foi um dia passear na praia, 19 horas é o culto, volte. Você vai voltar do mesmo jeito. Faça um esforço às 19 horas, esteja no culto. Esteja no culto, filho. Entendeu? Não há desculpa de você não celebrar a Deus. Não há desculpa. Você já não celebra a semana toda. Você não tem momentos de celebrar ao Senhor com músicas, com cânticos, se possível saltar de alegria, testemunhar aquilo que o Senhor fez em nosso meio. Nós não fazemos isso durante a semana. É uma raridade de pessoas que celebram a Deus dessa forma durante a semana. Então é um momento, isso é graça, isso é oportunidade de celebrar a Deus com alegria com os irmãos em Cristo. Então aquele que não nasceu de novo, ele não tem esse pensamento. Ele vem no culto ou não vem no culto, amado, tanto faz, tanto fez. Não tem paixão. Eu sempre vou dar o testemunho, senhor Lucas, que quando eu me converti, eu tinha que estar tal hora na igreja, porque eu não queria perder o primeiro louvor. Eu tinha tanta convicção, Nick, que o Senhor Deus, Ele iria falar no meio dos louvores, que a Escritura diz que o Senhor se assenta no meio dos louvores, se assenta nos louvores, tá? Ele está no meio dos louvores, e eu tinha certeza que o Senhor ia falar comigo. Eu almejava o ministro de louvor, ministrar no meio do louvor, salmodiar, palavras proféticas. Eu tinha alegria no meu coração. Tenho ainda alegria no meu coração. Não é porque eu sou o pastor, tá? Se não fosse o pastor, quem me conhece sabe que no culto eu não falto. Eu entro em férias, eu vou no culto da outra congregação. Quando estou à praia, quantas e quantas vezes eu fui. Eu só não vou quando não dá mesmo, tá? Isso não é fanatismo, isso não é ser Caxias, nada. Isso é princípio. Princípio de quem nasceu de novo, princípio de quem quer estar na presença do Senhor Deus. Hoje existe uma geração de crente Nutella. Perdoa, amados. Nutella, meus amados. Se chove, não vem. Se não tem ônibus, não vem. Se não tem carro, não vem. Meu irmão, pega a bicicleta, vem de carro, pega o skate, vem. É pro culto. Eu pensando assim, minha mãe não ir pro culto, senão, né? Tudo tem uma desculpa. Você tem que carregar o crente. Nós não carregamos o crente, é o crente que carrega a igreja. É isso que é a congregação dos evangélicos, dos cristãos no século 21. Não almeja de ser batizado no Espírito Santo, não almeja de ser renovado no Espírito Santo, e aqueles que foram, eles se tornam incrédulos, amados, incrédulos com sinais e maravilhas, incrédulos no evangelizar. Meus amados, às vezes você até se esforça e a igreja até recebe, pessoas visitantes, e daí os obreiros, que é para ser os tora, eles mal e mal ministram libertação.
Agora estamos empolgados, né? Porque estamos ministrando libertação, sabe? Mas são coisas que o Senhor nos ensina, e o Espírito Santo é que nos ensina, sabe, amado? Todos os dias Ele nos renova, que nós temos que evangelizar, impor as mãos e ministrar libertação. Muitos dos que entram, eles não estão endemoniados, mas estão sendo muitas vezes sido influenciados por demônios. É verdade? Sim. Sabe como? O cara é crente e ele não canta nenhum louvor, é só música mundana a semana toda. Louvado seja Deus. Eu nem vou falar dos pecadinhos mais grosseiros assim, né? Coisas que estão na nossa mente, sabe? Porque a nossa mente tem uma coisa que o Senhor fez, é que ninguém entra na nossa mente. Não, nem o demônio entra na nossa mente, ele até sopra. Aqui na nossa mente é um quarto secreto, só tu sabe. E aí você imagina e fantasia todas as coisas que você quer. Mas muitas vezes você não fica fantasiando essas coisas porque você quer. É porque você está sendo influenciado por demônios. Sabia disso? Sim, porque o diabo ele está ao nosso redor, tentando tragar, usurpar o lugar do Senhor Deus que é dentro do nosso coração. Sim, demônios atuam nessa área e você não fica atentado para esse assunto. Eu fico sem vontade de ir para o culto, tenho tantos outros compromissos. Às vezes não é nem a questão de você ir na igreja, tá? Mas é a disciplina do dia a dia de consagração ao Senhor. Há uns anos atrás nós tínhamos o hábito assim, eu ganhei o violão, vou consagrar o meu violão Marlon ao Senhor Deus. Esse violão eu só toco para o Senhor. Comprei um rádio toca-fita, um DVD no meu carro, só coisas do Senhor eu vou colocar nesse DVD, sabe? Era uma prática. Consagrar o nosso lar. Você faz uma compra no mercado, eu quero consagrar este alimento que entra dentro do meu lar. Senhor Deus, eu quebro todo tipo de maldição que há nesse arroz. Se há alguma empresa satânica que produziu este alimento, eu quero quebrar toda maldição em o nome do Senhor Jesus Cristo. É a prática dos cristãos de antigamente. Agora você sabe por que não é feito mais essa prática? Porque os líderes religiosos não ensinam mais essas coisas, sabe? É uma coisa Nutella, né? Você pega assim a pregação da internet, né? Tem aquele que lasca o pau, tem aquele que só prega vitória, tem aquele que é prosperidade, e tem aquele que fala assim um evangelho assim, ó, que não chacoalha a estrutura da tua casa. É esse tipo de evangelho que vem hoje em dia. Não é ministrado. Você tem que falar a verdade. E a verdade é que o São Paulo falou assim, ó, carne e sangue não entra no reino dos céus. Toda porcaria que tu tens dentro de ti, que se chama carne e sangue, porque a carne se prostitui, tá? Ela adultera, ela blasfema, ela mente, ela é idólatra. Ela não entra no reino dos céus. Ela apodrece na terra. Do pó tu viesse, do pó tu voltarás. E vai ficar lá mesmo a carne. A carne não entra no reino dos céus. Palavras que estão aqui na 1 Coríntios 15, 50. Se nós não gostarmos dessa palavra, a gente tem que pegar a folha da Bíblia e rasgar e jogar fora. É isso. Então, amados, nós temos que ser crentes autênticos, verdadeiros e que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós somos movidos em fé e milagres, tá? Então, quando
quando Adão desobedeceu o Senhor, que era só o fato de não comer aquela fruta, Adão desobedeceu, então a corrupção entrou em sua alma, e Adão nunca mais se tornou o mesmo, sabe? Ele nunca mais conseguiu ser correto, Adão, nunca mais. O simples fato dele desobedecer, de comer uma frutinha. Adão, com o passar dos seus dias de vida, ele se tornou cada vez mais corrupto. Você quer ver uma coisa? Quando o Senhor Deus, ao passear pelo jardim, ele chamou Adão: Adão, onde tu estás? Adão! Aí Adão chegou e falou: Senhor, eu me escondi, eu tive medo da tua voz, estou nu. O Senhor disse assim: quem te fez comer aquele fruto? A desculpa de Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu, já se justificou. A Eva não ficou assim diferente, né? O Senhor chegou para Eva: e você, Eva, a serpente é que me enganou. Foi a serpente. Mas o fato é que Adão e Eva deixaram se levar pela sua vaidade de querer ser como o Senhor, e ali eles se corromperam e praticaram o ato de comer aquele fruto. Você imaginou se Adão fosse o forte suficiente, estivesse no Senhor naquele momento? Não comerei desse fruto. Meu Deus, nós estava até agora, ó, novinho da Silva. Porque a corrupção daí não adentrou no nosso organismo. Certamente a nossa vida aqui na terra seria 1000 vezes melhor do que agora. Sabe, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, ela estaria ilimitada, porque nós somos semelhança do Senhor. Quando o pecado chegou na vida do Adão, tudo bloqueou na sua vida, até o entendimento das coisas do Senhor. Seu organismo começou a se corromper por causa do pecado. Ele começou a se deteriorar por causa do pecado. É um negócio diabólico, sabe? Então, amados, nós precisamos ter essa experiência do nascer de novo. Sabe por quê? É porque o único cara que nasceu de Deus foi Adão. Depois nós nascemos do papai e da mamãe. Nós somos descendência de Adão, não de Deus. Adão é filho de Deus. Nós não, nós somos o filho do papai e da mamãe. Se nós não tivermos essa experiência espiritual de nascermos do Senhor Deus, nós somos apenas criatura terrenas, tá? E temos a nossa vida já decretada com o fim. Nós precisamos buscar o Senhor Deus, e o Senhor Deus é que irá executar esse milagre, né? O Evangelho de João 3,8, que todo cristão aprende: necessário é você nascer de novo, necessário é nascer da água do Espírito. Mas pasmem que muitos não sabem. Eu tenho visitantes, meus amados, né, que ele era para estar aqui, mas não está aqui. Ele disse que teve uma experiência com o Senhor, mas não teve, meu amado, não teve. Foi até uma coisa emocional, sabe? Foi até gostoso de participar do louvor, tudo tal. O pastor falou uma palavra que fechou, parece que foi tudo para mim, mas não frutificou nada, não nasceu nada dentro do interior daquela pessoa.
Quando você nasce de novo, você é sedento e faminto das coisas do Senhor, faminto da palavra. Quero mergulhar na Escritura, eu quero saber mais e mais e mais. Amados, quando eu me converti, poucos meses eu li a Escritura toda. Na minha ignorância, mas eu li porque eu queria saber, porque eu queria saber, porque eu queria saber das coisas. Isso é fome. Fome e sede da palavra. Então, e Adão, desobedeceu, a corrupção entrou em sua alma. Então, a desobediência, ela começou a transformar o ser humano em um ser detestável na presença do Senhor. O Senhor detesta o ser humano. A carne e sangue para o Senhor Deus cheira mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, jaz, morre, apodrece. Não é um cheiro gostoso a carne estar na presença do Senhor. Êxodo 32:9, disse mais o Senhor a Moisés: eu tenho visto esse povo, e eis que este povo é obstinado. A vontade do Senhor é exterminar, se os irmãos lerem esse capítulo de Êxodo 32:9, quando Moisés estava na presença do Senhor Deus, era de exterminar já aquele povo e começar tudo de novo em Moisés. Ele diz que é um povo obstinado, ou seja, é inflexível, ele é irredutível, cada um tem a sua cabeça. Eu penso assim, não é bem assim, eu tenho um entendimento diferente, sabe? Muitas vezes eu sou teimoso em seguir a palavra do Senhor, em seguir a orientação do teu pastor, em seguir a orientação do teu pai, da tua mãe, que muitas vezes é homem e a mulher de Deus, sabe? Eu tenho a dureza no meu coração, eu sou irredutível, sou inflexível, é a minha cabeça, eu penso do meu jeito, cada um tem um Deus, sabe? Cada um tem um evangelho hoje, mas isso é mentira do diabo. O Senhor Deus, Ele é único, e o evangelho, Ele é único também. E o Senhor Jesus sempre afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Das mentiras daqueles que te ensinam. Libertar da influência demoníaca que muitas vezes nós temos no dia a dia. Meus amados, é isso aí mesmo. Então o homem, por causa do pecado, pasmem agora, o homem ele se tornou um desequilibrado espiritual. Desequilibrado espiritual. Ora ele tem vontade de orar, ora ele não tem vontade de orar. Ora ele tem vontade de buscar a Deus, ora ele não tem mais vontade de buscar a Deus. Ora ele tem vontade de ir à igreja, a igreja é o tudo. Ora ele não tem mais vontade de ir para a igreja, não lê mais a Escritura, não se consagra. Jejuar, essa palavra não existe no vocabulário. Ele nunca jejuou na vida. Pasmem, uma vez eu perguntei para um abençoado que congregava conosco, e nós naquela alegria de evangelizar, e já era um cristão de alguns anos, e cheguei assim para ele: consegui falar de Jesus para essa pessoa? Você conseguiu falar de Jesus hoje? Não consegui. Essa semana? Não deu? Ué? Aí eu fui mais ousado. Você falou de Jesus já para alguém nessa vida de crente? Não. O cara nunca falou de Jesus. Nunca entregou um folhetinho, cara. Manda um negócio, uma mensagem, cara, um Facebook, cara. Manda um negócio bacana. Tem pessoas que têm essa capacidade. Eu nunca falei do Senhor Jesus, nem para o pai e para a mãe, nem para ninguém, sabe? Amados,
O Evangelho, ele é constituído de pessoas corajosas, tá? As mansões celestiais, elas não têm lugares, elas não têm lugar para pessoas medrosas, covardes ao Evangelho. A Bíblia diz que o medroso não entra no reino dos céus. Você precisa ter uma postura. Nos impacta interiormente? Sim. Sim, eu preciso do Senhor para falar do Senhor Jesus. Nós não conseguiremos fazer a obra se ela não for impulsionada pelo Espírito Santo. Amados, a gente precisa morrer. Nós, carne e sangue, precisamos morrer, sabe? O Senhor Jesus, ele nos ensina essa questão do milagre, do nascer de novo, o morrer. Ele nos ensina como o grão de trigo. O grão de trigo, ele precisa morrer para germinar o trigo, sabe? Nós, seres humanos, o ser humano natural, interior que cada um tem, ele precisa morrer e nascer para Jesus. E isso é um milagre. Isso é novo nascimento. Isso vem do Senhor Deus. Isso não é pelo teu querer, pela tua força, pelo teu desejo, pela tua religiosidade. Não. Isso é uma coisa que procede do coração do Senhor Deus. Ele chega sobre as nossas vidas e nos envolve, sabe? O Espírito Santo, ele nos unge, ele vem sobre a nossa vida e nos faz um novo ser humano. E por causa disso, nós veremos a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós veremos a glória do Senhor Deus, porque nós fomos transformados em uma nova criatura. E é o que a Escritura, ela vai dando sequência, lá da 1 Coríntios 15, o verso 51, diz assim, ó: nem todos dormiremos, mas seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, ele está querendo dizer assim, ó: nem todos de nós iremos falecer, iremos morrer, não, nós seremos transformados, e então seremos arrebatados ao Senhor, porque carne e sangue não entrará no reino dos céus. A Escritura diz que primeiro os mortos em Cristo, eles ressuscitarão e serão transformados. Só o fato de ressuscitar, não irá ressuscitar em carne e sangue, será ressuscitado em um corpo que não terá mais a corrupção. Aleluia. O que é a corrupção? É você amar mais o teu filho e menos aquele que está na calçada. É uma coisa natural do ser humano. Mas na glória do Senhor, quando nós teremos o amor perfeito do Senhor, o amor ágape, nós não teremos esse tipo de corrupção. Amarei a minha esposa da mesma forma que amarei aquela pessoa que aceitou Jesus no último segundo da sua vida. Isso é milagre do Senhor. Eu não terei esse corpo corruptível, que dá mais para um e menos para outro, que ora mais para uma pessoa e ora menos para outra. Por incrível que pareça, até nisso nós oramos menos para algumas pessoas e oramos mais para outros. Não teremos essa corrupção, mas teremos um corpo incorruptível, que não irá se corromper, que não terá ciúmes,
porque aquele irmão ministra mais a palavra, ou ele é mais eloquente, sabe? O culto de quinta-feira é uma bênção, enche de pessoas. Aí o pastor lá do Ministério Terceirmos Um, ele fica enciumado. Não, irmão, tem nada a ver. Eu, glória a Deus, disso eu sou curado e amadurecido nessa área. Não é o meu calo, isso dali. Tenho outras falhas. Quem anda comigo sabe como eu tenho defeito, sabe? Quanto mais os amados andarem comigo, mais vocês irão notar que eu sou cheio de defeito. Minha esposa, ela me conhece por completo. Meus irmãos na carne sabem todos os defeitos, as manias que eu tenho. Por quê? Porque eu sou um ser que habito num corpo ainda corruptível. Quero melhorar. E há coisas que eu não posso, está além do meu querer. Preciso do Senhor Deus, preciso desse milagre todo santo dia, preciso de santificação todos os dias, preciso reconhecer os meus pecados em todo momento, almejar que o Senhor Espírito Santo complete a sua boa vontade, a sua obra em nossas vidas, para chegarmos à perfeição do Senhor Deus. E essa é a palavra que eu entrego à igreja, deixo aos amados, de nós buscarmos ao Senhor. Não se cansemos de buscar ao Senhor Deus, não se cansemos, tá? Às vezes eu escuto alguns amados na fé, estou jubilando ao Senhor. Que jubilando, meu amado? Você não foi arrebatado, entendeu? Enquanto que eu estiver com os pés nessa terra, eu irei anunciar o Evangelho, eu irei falar do Senhor Jesus, dentro de quatro paredes ou fora. Nós temos que ser trabalhadores incansáveis ao reino do Senhor Deus. Quando o Senhor nos buscar, nós podemos até dizer, como Paulo: combati o bom combate, fiz o que tinha para ser feito, agora eu vou para a glória, sabe? É isso, meus amados, tá? Vamos nos renovar, vamos recarregar as nossas energias espirituais no Senhor Deus, tá? Não é fácil o nosso dia a dia, tá? O Senhor Jesus, Ele sabe disso. Ele falou assim: Pai, eu peço que não tire eles do mundo, mas capacite, dê força, interceda, faça todas essas coisas aos meus pequenos. Amém?